Olá, eu sou a Maria Luísa Leão, a fundadora e a diretora do TECOA, e eu queria falar com vocês o que o TECOA tem sido para mim nesses 25 anos de sua existência. O TECOA é, antes de tudo, para mim, realização, que nasceu de uma síntese de um movimento que já acontecia há muitos anos antes, de uma longa gestação. Desde que me conheço por gente, eu brinco de ensinagem, entre aspas, dos modos mais divertidos, no sentido da experimentação do corpo e do pensamento. Aos 9 anos, eu já tinha uma escolinha onde eu pude introduzir os meus irmãos, os meus primos e os vizinhos na alfabetização das letras e dos números. O TECOA é, antes de tudo, uma escola de psicopedagogia e tem mostrado, nesses anos de sua existência, uma forma própria de atuar. Nossa intervenção tem se apoiado numa investigação que envolve desde o corpo, como recurso e objeto de aprendizagem, e também passa pelo sujeito do desejo, o sujeito da intelecção, e daí o sujeito do conhecimento. E também temos nos dedicado a estudar, a investigar a constituição dos conhecimentos propriamente ditos, no que se refere à sua história, à sua função e à sua transmissão. História porque nós devemos nos perguntar de onde vem aquele conhecimento. Ele surgiu para resolver que problema, que questão. Veio para dar resposta a que pergunta. Procuramos incentivar a investigação da história da construção dos conhecimentos, então, de modo que a gente possa saber como ele vem sendo elaborado, mesmo que em torno dessa cronologia sempre dados fiquem perdidos e muitas ignorâncias sejam passadas no ato da transmissão cultural. Então podemos ao menos farejar, imaginar, através de pistas, o processo histórico de elaboração dos conhecimentos, aqueles mais pilares, E qual a função dos conhecimentos de um modo geral? Por que construímos tantos conhecimentos ao longo da história humana? Por que aprendemos? Por que constituímos cultura? E quanto à transmissão, por que temos que transmitir conhecimentos de geração em geração, em geração em geração? O que falta a esse ser, ao ser humano, e o que ele tem de especial para se constituir num ser aprendente, num ser da cultura e um ser da transmissão? O TECOA institucionalizado, ele tem procurado em sua existência aprofundar a pesquisa dessas questões, tecendo reflexões sobre o ato de aprender em seu aspecto subjetivo, simbólico e lógico, e em seu aspecto objetivo, a própria constituição dos conhecimentos, privilegiando sempre articulações entre o sujeito do desejo, o sujeito do intelecto e desse sujeito face à realidade histórica e cultural dos conhecimentos. O TECOA tem sido, então, para mim, uma obra de arte que não para de se recriar. Digo a obra de arte não no sentido arrogante que se pode atribuir ao uso do termo nesse contexto, mas obra no sentido de trabalho, e muito. Obra de arte, obra com arte, melhor dizendo, porque trabalho é um trabalho, que une o intuitivo, o desejo, as paixões, com a intelecção e a busca constante por conhecimentos, de modo criativo, mas também procurando conservar o que consideramos essencial. Os profissionais, os clientes e os alunos têm tido aqui, nesse centro de aprendizagem, um espaço para procurarem, através da tarefa e do aprender, a si mesmos, o outro e o coletivo. No TECOA, as atividades têm se constituído de uma maneira orgânica e, ao mesmo tempo, disciplinada, para as quais o desejo e a reflexão intelectiva são elementos básicos de criação e organização. O nosso fazer tem tido, então, como alicerces, um enquadramento firme e um pensamento bem fundamentado em pesquisas teóricas e práticas. Então eu posso dizer que hoje eu me sinto feliz, realizada, comemorando os 25 anos, festejando os 25 anos dessa instituição que eu amo muito, que é o TECOA.